Bom dia a todos. Bem-vindos à Casa Tinta da China e ao Fólio. Começo por agradecer ao Orbit Chocolate House por nos acolher durante estes dias, termos transformado isto também na nossa casa e espero que também um pouco na vossa. E agradecer ao Valério Romão e ao António Carlos Queira por terem aceitado este desafio matinal de vir falar de temas ligeiros como filosofia e arte, não é? São temas bons para o pequeno almoço. Eu, antes de passar a palavra aos nossos convidados, queria apresentar um pouco cada um deles e depois falaremos. E começo pelo António, que é autor de Tinta da China. Temos este livro, O que é a Filosofia, que nasceu de um ciclo de conferências que o António deu também, aulas, não é? No CCB. Ele está agora com um ciclo, que é sobre os sentimentos, que também virá a ser um livro da Tinta da China um dia. E pronto, é professor de filosofia, esta é a área dele e portanto, se calhar depois a seguir até começamos pelo António para ele nos explicar um bocado o que é a filosofia antes de começarmos a falar. O Valério Romão já foi convidado mais do que uma vez para fazer textos para a Granta e até um dos textos que ele escreveu depois foi escolhido pela Granta Internacional para ser traduzido e tudo, porque distinguiu-se bastante, foi um texto que na altura soube muito e ele depois já fez outros para a Granta. O Valério tem vários livros, entre contos e romance, devem conhecer alguns, vou dizer os nomes: o Autismo, o da Joana, Facas da Família, Cair para Dentro, e está a lançar agora mesmo um livro de poesia na Abismo chamado Mais uma Desilusão, que creio que tem hoje uma apresentação, não é? Portanto também podem ir para ouvir um bocado mais sobre este livro. E o Valério, sendo um romancista, escritor, trabalhou em informática, portanto já teve várias vidas, começou por estudar filosofia, portanto também estamos aqui, e foi aluno do António, portanto conhecem-se, percebem da matéria, e eu começava por então pedir ao António, se calhar para nos introduzir um bocado, sendo este o tema também do livro, no que é a filosofia, e depois fazermos aqui esta ligação entre a filosofia e a criação, pedindo também ajuda ao Valério. Muito obrigado. Muito bom dia, casa cheia, obrigado pelo convite, Catarina, Bárbara, obrigado pela presença. Então, começamos logo por uma pergunta difícil, mas também procurando introduzir o tema. Uma das experiências mais extremas e radicais da nossa vida, e que leva à possibilidade da pergunta filosófica, é a experiência da beleza. E eu lembro-me da Lorita, que era a sobrinha afiada da minha mãe, quando eu tinha 3, 4 anos, e que vinha lá passar alguns dias a casa, que era uma das meninas de Odivelas. Essa é uma das experiências de beleza, do fascínio pelo rosto feminino, no caso, e que constituía essa presença diferente da do cotidiano. Mas pode ser também a primeira vez que ouvi música, e agora vou generalizando, se forem como eu, a primeira vez das primeiras vezes em que se faz a experiência da beleza e que é contaminante, provoca contágio, altera a maneira como vemos a percepção, como até aí entendíamos o mundo, sem obviamente fazermos esse tipo de reflexões. E a experiência da beleza, a experiência do que fascina, do que é encantador, do que sai do cotidiano. Eu perdi um pio. Corresponde precisamente a essa possibilidade da pergunta filosófica. E a pergunta é: o que é que aconteceu, porque me aconteceu a mim, de que forma é que houve esse tipo de alteração? Não. Muito obrigado. Eu falo aqui para o microfone.
E nesse sentido, a pergunta pela filosofia é uma pergunta pelo esclarecimento de experiências desta natureza, que começam por ser diferentes daquelas que nós temos na própria vida. E portanto, a pergunta não é cada um de nós que a faz, mas, por assim dizer, é essa experiência do fascinante, que é uma das experiências da arte, não queria afunilar só nela, ou só nesta, que nos tem a nós como objeto essa mesma interrogação. Peço desculpa, estava aqui com problemas não filosóficos, muito práticos, mas se calhar, Valério, passava a ti a questão, mas um bocadinho, pronto, o António tem este conhecimento vasto da filosofia, tu também estudaste filosofia, para ti a filosofia também tem isto da beleza, também parte daqui, e se calhar já um pouco que influência é que isto teve também, ou seja, preocupar-te com estas questões e debruçaste sobre estas questões no trabalho que vieste a fazer depois como ficcionista. Eu estou... Bom, para já queria-vos pedir desculpa e agradecer por estarem aqui, pedir desculpa porque fui eu que atrasei isto tudo. Mas na verdade eu já venho a Óbidos sou convidado há alguns anos para vir cá e tenho sempre muito gosto e muito prazer em vir cá, mas ponho-me sempre em sítios diferentes e às vezes a armadilha é uma casa, que foi o que aconteceu hoje. Nós estávamos numa casa a cerca de 1 quilómetro daqui e não conseguimos encontrar a saída da casa. Portanto, todas as portas que estavam abertas davam para uma estrada de terra e todas as que estavam fechadas davam para a estrada principal. E basicamente devia ser um jogo, só que devíamos estar a filmar e tudo, só que pronto, não tínhamos acesso ao streaming. E foi basicamente isso que nos fez demorar um bocadinho. E depois pedimos algumas boleias pelo caminho, de mão esticada há anos 80, para ver se alguém parava e ninguém parou. Tudo se complicou. E agora, ao assunto, já agora, agradecer também ao meu mestre, o António, que está aqui e a participar nisto comigo, e rever de forma muito engraçada que passado 30 anos de termos estado nos mesmos feedbacks, temos estado nos mesmos sítios, no caso dele, a fazer feedback. Dois. No caso dele a dar aulas e eu a recebê-las. É engraçado como quando ele começa a falar destas coisas, junta as mãos e assume a postura professoral e estás igual. Em bom, isto é em bom. Agora, com esta conversa toda, esqueci-me completamente do que é. Queria perceber também da tua parte o que é a filosofia, é uma pergunta sem fim, não é? Mas o que é que contribuiu para o meu percurso? Sim, daquilo que estudaste, daquilo que... se calhar também era interessante percebermos porque é que quiseste estudar filosofia, não é? E como é que isso se transferiu para o ficcionista que és hoje? É uma boa pergunta, porque a resposta é engraçada. E pronto, estas horas uma pessoa tem que ser um bocadinho. Eu, de facto, fui para a filosofia, ao contrário de muitas pessoas, eu não fui enganado, nem foi uma segunda escolha. Ou seja, a maior parte das pessoas que iam para a filosofia ou era uma primeira escolha, pensando que depois iam trabalhar para a fábrica de filosofia de Lisboa, que ainda não existe. Ou era uma segunda escolha porque queriam ir para Direito e não tinham nota, e então faziam um ano ali de belas festas e depois concorriam já com equivalências. Eu fui mesmo porque queria ir para a filosofia, assim como o António deve ter ido mesmo porque queria ir para a filosofia. Não com o propósito de ser professor depois na faculdade, embora tivesse tido uma remota aspiração a isso, porque pronto, era um emprego e eu não tinha nenhum. Mas também achava que não tinha estudos suficientes para isso, para ser professor, o António sim. Mas eu fui porque queria escrever. E agora tu perguntas-me, mas qual é a razão? A razão é que eu ia, se eu tivesse ido para a literatura, por exemplo, acho que teria lido muito e teria estado muito dentro daquilo que se chama a teoria da literatura e a história da literatura e os vários pontos de vista sobre a literatura, mas eu achava aquilo tudo muito chato. Portanto, eu queria ferramentas, não do tipo da literatura, mas do tipo da filosofia ou que a filosofia me pode dar.
que é uma perspectiva sobre o mundo que é um bocadinho só ao lado, mas que o abre, que o rasga de uma forma que depois é completamente impossível voltar a vê-lo da mesma forma. E essas ferramentas que implicam muito mais para a minha escrita neste momento do que propriamente muito daquilo que eu já li a nível literário, foi exatamente o que a filosofia me deu e era isso que eu ia à procura, portanto eu não fui enganado, mesmo tinha um propósito e o que é estranho, com aquela idade eu era muito estúpido, portanto pelo menos isto correu bem. Tomaste uma boa decisão. António, consegues perceber este impulso, ou seja, de perceber e se calhar também dar a tua interpretação disto, de querer as ferramentas da filosofia para criar, ou seja, haver este impulso que o Valério teve e que muito certamente se reflete na obra dele. Este impulso faz sentido para ti, vendo do lado da filosofia, para depois se transformar em criação de algo novo, ficcional, imaginário? Eu penso que o modo como nós habitualmente encaramos a filosofia é contemporâneo, porque os antigos não sabiam que estavam a produzir qualquer coisa chamada filosofia como uma disciplina ou como um estilo literário. De resto, quem lê Platão está habituado a ler diálogos e considerados como obra literária. É o grande estilista, a par de Aristófanes, do dialeto ático. Quem lê Aristóteles, não é? Está a ler os apontamentos de um aluno muito pouco informado na escola do mestre e muito pouco competente do ponto de vista literário. Mas a filosofia começa com os médicos, com os escritos médicos. E pela razão simples, não é? Nós no Ocidente inventamos a epidemia e a pandemia, enquanto os orientais têm uma forma específica, concreta de tratar o indivíduo. E, portanto, esse duplo tipo de aproximação reflete precisamente o que a filosofia ocidental grega tem, que é a ideia de que quando eu encontro um corpo humano, um indivíduo, passível de ter várias doenças e de convalescer e curar-se, eu posso tratar a humanidade. Essa dupla visão do concreto atómico individual e ao mesmo tempo a expandir para a totalidade da humanidade é uma pergunta abismal da filosofia grega. E nesse sentido o que acontece como dizem os latinos, mudadas as coisas têm de ser mudadas, quando acontece na perspectiva da arte, nós percebemos que o que a filosofia tem em vista é a vida. Tal como a medicina tem em vista a vida, mas como os filósofos, os gregos, eram excessivos, não bastava curar, era preciso viver para sempre, querer ser imortal. Esse é o desideratum da filosofia. No caso da arte, o que está em causa é precisamente, em certa medida, encontrar formulações que digam a cadência e a vibração disposicional, musical, a que os gregos descobriram que era a existência. A existência é ótica, não é? Mas, na verdade, é fundamentalmente musical. E a pintura pinta porque não consegue fazer música. E nesse sentido, uma experiência de beleza, uma experiência de fascínio, como dizia a Elis numa canção que tinha irmãos que se perderam na vida, porque precisamente essa experiência de amor, essa experiência de beleza, essa experiência de bondade é particular, que eu vejo em mim, vejo no outro, e o que é que eu encontro aqui? Aparentemente não é apenas uma experiência privada, mas eu tenho um acesso ao outro, e na verdade eu tenho o acesso à possibilidade de todos os outros. E a filosofia gosta de aceder a todos os outros. Não é? E portanto é como se eu fosse suscetível não de amor, que é uma interpretação com vistas curtas, para dizer uma blasfémia, mas sou suscetível de sentido. E uma das formas de trabalhar o sentido é a arte. E ao dizer o que me acontece a mim, eu compreendo o que acontece ao outro. E esse é um dos desígnios de escancarar a perspectiva. Não me deixar tão sozinho
e encontrar o outro. E assim, fazer filosofia e arte. Reconheces nisto, Valério, de chegar a todos os outros, partimos da filosofia, mas na literatura isso também pode ser um desígnio, também pode ser em paralelo, é em combate, diz-me tudo. Bem, eu quando comecei a escrever, ainda muito criança, para a escrita e para uma série de coisas, a minha experiência, como há de ter sido a experiência de muitos escritores e de muitas pessoas tímidas, precisamente porque era tímido, eu comecei a escrever para tentar, mediando, naquele processo mediado da palavra, talvez fazer alguma coisa que interessasse ao outro e que ao mesmo tempo nos punha assim, tanto não era uma conversa, era mediado, não era direto, não implicava, olha, eu dou-te isto, tu lês em casa, não temos de estar aqui a falar os dois. E depois, acho que gradualmente essa experiência se transforma em alguma coisa que aspira, e lá está, falo pelo escritor Valério Romão, quer que isso seja, e não por todos os escritores, obviamente, que vão ter propósitos diferentes, uns mais ambiciosos, outros mais escondidos, mas acho que é algo que inspira ou que tenta, de alguma forma, fixar-se como como se dizia na filosofia, não é? Que Platão tinha escrito tudo e nós estamos a fazer notas de rodapé. Portanto, aquilo que eu faço, ou aquilo que eu trabalho, aquilo que eu publico, gostava que fosse eventualmente uma nota de rodapé de uma coisa muito mais vasta que começou muito antes de mim e que, não sei se vai durar mais tempo, não é? Porque o mundo não está assim para... Está a prazo. Mas pronto, enquanto durar, gostava que, como acho que a maior parte dos escritores, não é? De fixar, fazer uma inscrição ao lado deste corpus que está sempre a mudar, gostava também de me inscrever lá. Portanto, acho que obviamente é ambicioso, não é? Porque daqui a 50 anos as pessoas que irão estar aqui, se estiverem, vão se lembrar de uma ou duas pessoas que passaram por aqui há 50 anos. O tempo nisso é bastante sacana, mas justo. Normalmente fica aquilo que de facto importa e através do qual se faz a constelação, através do qual se ligam os pontos desta constelação maior que a gente pode chamar de literatura. Mas de facto era essa a minha ambição. Agora tenho muitas dúvidas que o consiga, mas uma pessoa tem que se enganar a si própria, senão não faz nada. Senão, para que estar ao computador tanto tempo enquanto podia estar com amigos a estragar as costas e os olhos. Mas achas que, de alguma forma, a filosofia, essa ideia que tu deste de uma certa amplitude do que veio antes, o que vem depois, o pequeno rodapé que podemos ocupar ou não nesta coisa maior, achas que a filosofia te dá essa perspectiva também? Sim, embora eles apontem, como disse o António bem, apontem à mesma coisa, à vida, esse rosto bastante impreciso da vida, fazem-no de forma diferente. A arte, de uma perspectiva muitas vezes muito mais ingênua, e às vezes numa perspectiva em que olha para o seu próprio umbigo e vai ali refazendo-se numa espécie de mutação interna. E a filosofia, quando é uma filosofia mais lúcida, porque há muitas que não o são, e pensam que estão a apontar para um lado, e na verdade não estão a apontar para lado nenhum, não sei, também para um umbigo. Mas causa uma paralaxe de perspectiva, a partir da qual se pode ver não só aquilo que se está a ver, mas o ato de ver. E esse ato de ver é que é interessante no processo artístico. Uma espécie de conseguir perceber que há uma formulação, ver a fundação das coisas. E essa parte é interessante. E isso deu uma filosofia, claro. E obrigado, António. E o António. António, estávamos a falar desta questão estavas tu a falar desta questão da beleza, o espanto perante a beleza, o fascínio que te leva a querer saber mais e a levantar questões. Para lá do professor e o título mais pessoal, tu achas que esse acesso à beleza, esse questionamento,
tu acedes mais facilmente através da filosofia ou através da arte? Da fruição da arte, não necessariamente da produção, mas da fruição também. Respondendo sinceramente à questão, o acesso através da arte e através da filosofia a experiências do fascínio, da beleza, do encantamento são reativas. Nós fazemos a experiência do objeto. Há uma canção popular portuguesa, kitsch, mas nós dizemos pimba, que diz, afinal havia outra. E o problema é a dor de cotovelo, que é horrível. Mas se lermos o Otelo, Shakespeare diz que o ciúme é a green-eyed monster, um monstro de olho esverdeado. Qual é a diferença entre as duas formulações? Uma é mais bonita porque é em inglês, mas de facto aponta ao mesmo acontecimento. E esse mesmo acontecimento prende a atenção a quem passa por ele. E tem uma formulação, as pessoas não se ficaram por ela, mas tem uma formação. Uma é afinal havia outra e o outro é a Green-Eyed Monster. Mas qual é o acesso que eu tenho à noção de ciúme? É querer o que o outro tem, ou da inveja. E as formulações dos sentimentos, dos afetos, já são formulações que procuram refletir, não racionalmente, mas procuram encontrar, Aristóteles diz, a forma, o eidos daquilo que se está a passar. E, portanto, é importante dizer o que acontece, porque se não dissermos o que acontece, assoma a própria vida e somos controlados por isso, de alguma maneira. Mas, uma vez que ganhamos o distanciamento, de facto, parece que há ali um objeto que é suscetível de uma formulação, mas obriga-me a um distanciamento. Porque quando eu estou a sentir a dor do cotovelo, eu não tenho distanciamento para saber se é um monstro, se é, afinal, outra, se é uma música, se é o que for. Portanto, eu diria que a experiência do objeto, a experiência da situação concreta, é que nos leva depois, ao tentar pensar sobre o que nos aconteceu, ver se há uma formulação filosófica, científica, artística e artística do ponto de vista literário, na dramaturgia, na música, o que for. Porquê? Porque nós queremos uma formulação. Precisamos de uma formulação, que é uma reflexão sobre o sentido. Eu confesso que estava pronta para citações de Nietzsche, mas não de Mónica Sintra, portanto agora fiquei um bocado perturbada. Mas esta ideia do pensamento, não é? Que o António, ao falar, naturalmente vai sempre buscar esta necessidade de entender as coisas, do que está à nossa volta. Esta imposição do pensamento, que tu também tens um bocado, não é? de entender, de perceber, não interfere com a criação ou, pelo contrário, ampara, dá-lhe umas asas diferentes? Porque, não sei, às vezes temos esta coisa de que a arte é uma coisa emocional, mais da ordem do subjetivo, e depois temos esta ideia, se calhar errada, de que a filosofia é mais racional, mais da ordem do objetivo. Uma coisa não atrapalha a outra quando estás a tentar criar? Eu acho que todas essas ideias são um bocado de caricaturas que a gente faz para arrumar as coisas em caixinhas. E depois, claro, quando dizemos que a filosofia é da ordem racional, quer dizer, podemos pensar em 50 mil. Claro que sim, tem esta cota parte de verdade, mas é como dizer que o homem é da ordem do humano. Não acrescenta grande coisa. Mete-o numa caixinha e está ali, sossegado. Mas, de facto, esta coisa das caricaturas depois faz-nos, por exemplo, o que tu estavas a dizer, não é? A arte é da ordem do subjetivo, demais, implica talvez um maior engajamento dos sentimentos, das disposições. Sim, não. Quer dizer, uma coisa é certa, ninguém faz arte numa elaboração muito racional e pensada, falando aqui daquilo que eu percebo um bocadinho melhor, que é a literatura. Ninguém está a pensar sobre a próxima palavra que vai escrever, porque senão não está a escrever. Há um mecanismo
felizmente, mais ou menos automático, que funciona mais ou menos consoante o contexto, a situação, e que não é independente da vida do escritor, não é independente do contexto em que o escritor está, não é independente do futuro que ele imagina para aquilo que está a produzir. Há uma série de coisas que condicionam uma facilidade ou não de escrita, esse impensado que se materializa em contínuo, porque lá está, ninguém está a pensar que adjetivo é que eu vou usar. Pronto, aqui parou, aqui acabou a escrita. A racionalização mais ou menos global do ato de escrita seria pôr uma palavra a seguir a outra, como fazem os computadores, não é? Ou a inteligência artificial, que tem ali um leque de coisas que vai pondo a seguir umas às outras. E no caso da escrita não é assim. Portanto, o processo de abstração ou de pensamento sobre a escrita é anterior ou posterior. E faz parte daquela coisa muito vasta e informe a que os escritores normalmente chamam de bagagem. Que é uma mistura da vida que tiveram, das experiências que tiveram, dos traumas por que passaram, daquilo que leram. Sim, porque um escritor é muito o resultado daquilo que leu, pelo menos no que concerne a forma, aquilo que o surpreendeu, aquilo que pela primeira vez ele disse: uau, isto marca para sempre um escritor. Eventualmente fica-se nesse caminho e não se faz mais nada porque fica-se preso a uma forma e é assim capaz de introduzir um desvio de que falava o Bloom, não é? Aquele desviozinho básico que depois no princípio parece nada, mas à medida que o tempo vai passando vai afastando completamente as rotas de um e do outro. Essa parte, de facto, do que nós lemos, do que vivemos, do que experienciamos, do que nos está a acontecer e do próprio futuro, porque se um escritor estiver a escrever sabendo que tem 6 meses de vida e se não tiver essa noção, e se estiver mais ou menos em modo infinito provisório como todos nós, vai escrever uma coisa certamente diferente. Portanto, tudo condiciona neste processo. Isto é engraçado porque o António no início da conversa falou da cara daquela rapariga, do impacto. O Valério fala agora do livro que lê e uau, é possível isto também, António? Ou seja, esse impacto que houve da beleza ser através de um livro, através de uma música, através de algo que já foi criado por alguém? Se eu senti, é possível, não precisas perguntar ao António. Eu ratifico. Os teus sentimentos podem ser confusos, temos de perguntar ao professor. Claro, eu acho que se nós pensarmos para quem gosta de ler já leu coisas difíceis, não é? E não se pode ler só coisas fáceis, é como ouvir música difícil, a segunda escola de Viena, por exemplo, você tem que se obrigar a ouvir. E o mesmo se passa com a leitura de gramáticas ou de textos técnicos, seja o que for. E, portanto, a Vênus de Milo é tão bela como o binómio de Newton, só que nem toda a gente dá conta disso. Não? Ou seja, são formas específicas, diferentes, porque parecem aparentemente objetos completamente distintos, mas a experiência é absolutamente idêntica. Havia um lógico polaco, o Kasiewicz, que escrevia o que era a travessia de uma tarde, em que ele estava a procurar resolver problemas de lógica. E quando nós lemos aquela descrição, é absolutamente comovente, e nós pensamos onde é que há comoção a estudar a lógica. Claro que há. E porquê? Porque a lógica da descoberta científica é como a lógica das descobertas em geral. E a descoberta é o que nos tira do sítio em que nós nos encontramos. E o humano não se fica bem no sítio em que está. Porque depressa torna-se o mesmo sítio. E nós queremos, como não podemos mudar de sítio, também não faz muito sentido mudar de sítio, o que nós queremos é a transformação da experiência que passe a ver o sítio como diferente. E essa possibilidade também de nos vermos a nós como diferentes. E, portanto, quando nós lemos filosofia, e há diversas formulações filosóficas mais simples, mais diretas, mais complexas, o mesmo se passa, nós fazemos uma experiência da beleza ou do que é impressionante, idêntica à que fazemos quando lemos poesia ou literatura.
Os matemáticos falam inclusive muito da noção de elegância. Exato. E a elegância na fórmula. Eu não consigo acompanhar, mas acredito que justamente seja isso. É interessante, por exemplo, as vidas de Bach e do Glenn Gould. Uma vez fiz uma comparação, que havia dados biográficos de cada uma delas. Um trabalhava 14 a 16 horas por dia, bebia vinho até determinado ponto, fumava não sei quantos cachimbos, que era Bach. E o Glenn Gould era notívago, telefonava às pessoas que viviam no mundo inteiro a qualquer hora possível e imaginária. E, portanto, nós podemos perceber que pessoas até com personalidades completamente diferentes, não é? E que se encontram, na verdade, na arte de Bach e na arte de interpretar Bach de formas completamente idênticas. E, portanto, a experiência do encanto é telepática, para falar como Sloterdijk, mediúnica e vem por um encosto. E, portanto, o resto é ritual. Pode ser ler um verso, pode ser ouvir música, pode ser ver o rosto de alguém, pode ser estar aqui hoje, com tanta gente a olhar para mim em silêncio. E essa experiência fica destilada daquilo que depois é a estrutura objetiva. Mas, na experiência da beleza, do impressionante, há mais objetividade, embora pareça ser privado e subjetivo, mas há mais objetividade do que as estruturas da resistência dos materiais e do grosso. Valério, passando um bocado da beleza para a existência, não é? Que também é uma coisa que tanto a filosofia como a arte buscam. Isto da existência, que é uma grande questão filosófica, não é? Que estamos aqui a fazer, tu continuas em busca disso nos teus livros? Sentes que a tua escrita... tens livros, família, muitas coisas privadas das relações com as pessoas, mas é também uma busca maior desta coisa de o que é a existência, o que é que estamos aqui a fazer. A Virginia Woolf tinha uma imagem muito bela acerca da existência, chamava-lhe o grande rosto da vida, e havia momentos na própria existência e na arte em que se vislumbrava de um certo ponto de vista um determinado contorno do grande rosto da vida, e que às vezes na arte resultam na criação de uma imagem que parece corresponder exatamente àquilo que descreve. E não estou a falar de realismo ou neorrealismo, estou a falar de convocar uma experiência de tal modo a corresponder exatamente àquilo que se refere. O que acontece muito raramente, porque é difícil, é mais ou menos como escrever uma onda. Qualquer tentativa de capturar uma onda implica pará-la. Na pintura, por exemplo, as ondas estão paradas. Na escrita, embora haja movimento, as ondas também cristalizam, acabam por cristalizar. Mas há determinadas, há alturas, como se diria em Portugal, em que acontece fado. E apanha-se uma determinada faceta desse rosto. O que na vida corresponde àquilo que poderiam ser memórias ou experiências fundacionais, através da qual, por exemplo, toda a infância é prismada, é vista a partir da memória, de uma memória fundacional que abre as portas, esse pequeno vislumbre do grande rosto da vida abre a porta para uma experiência que é muito mais vasta, mas que é toda ela assente como ponto arquimédico naquela experiência singular. Isso nós não controlamos, nem na escrita, que vamos fazer muitas vezes, nem na vida, porque a vida impõe essas formulações, é uma espécie de organização interna que recorre para significar, para dar um símbolo a um casamento, ou uma morte, ou à infância, ou um processo ao trabalho. Há uma imagem que se impõe, a traição, há qualquer coisa através da qual se vê melhor, e de certa forma carrega o sentido disso tudo, que transborda o sentido. Que é, no fundo, o que andamos todos à procura, não é? O sentido. António, eu queria, se calhar, passar um bocadinho aqui para a área dos sentimentos, porque
também acho que se relaciona muito bem tanto com a filosofia como com a arte. Quando tu falas sobre sentimentos através da perspectiva da filosofia, e podemos também pensar nisso através da perspectiva da literatura, estás também a sair da tal caixinha que o Valério referiu, não é? De não ter as coisas presas em caixinhas diferentes e permitir que elas convivam. Sim. Como posso formular a coisa? Há um filósofo maldito que diz: há uma parede ténue a dividir pensamento e filosofia, Dichten e Denken. E o ponto passa precisamente pela compreensão de que o que nos acontece a nós, que são pessoas, é o mundo, é a maneira de nós sermos, a vida, se manifesta numa disposição afetiva, de uma forma emocional, claramente declarada, ou não. Às vezes só sabemos o que sentimos um ano depois, ou muito tempo depois. E não é obtido por reflexão. Não é? Se nós nos lembrarmos do tempo da pandemia, do confinamento, nós invocamos não apenas um tempo em que não havia viaturas, estávamos todos em casa, estávamos na expectativa do que quer que fosse acontecer, mas há também uma disposição afetiva, uma disposição sentimental que estava a vibrar na altura sem nós nos apercebermos disso. E, portanto, falar sobre um sentimento é sempre difícil porque há um paradoxo na forma como eu acedo a esse objeto. Isto é, se eu tentar pensar o que é o medo, se eu tentar pensar o que é o tédio ou a angústia, eu posso ter tardes absolutamente elétricas, entusiasmadas a pensar aquilo. Não é? Mas quando elas se dão, quando eu estou transido de medo, quando eu estou, como é que diz o Bernardo Soares, ou acho que o Álvaro de Campos, encharcado de tédio até aos ossos, eu não estou a pensar no que me está a acontecer porque eu sou esse acontecimento. Depois, qual é o problema que se põe? É quando refletimos sobre o objeto, o tédio, a angústia, na verdade, ele, para falar como o Proust acerca dos amores da nossa vida, enquanto eles acontecem, são os Yahoo da nossa existência, depois são liliputianos e desaparecem. E o ponto é precisamente esse. Eu não posso falar desprovido de emoção ou de sentimento sobre sentimento, não é? Mas que é o que acontece no laboratório da existência. Por outro lado, quando elas se dão, eu estou metido em sarilhos, cheio de medo, cheio de tédio. Nessa circunstância, eu não tenho espaço de manobra e acontece. E, portanto, a possibilidade metódica, não é? A filosofia propõe-nos uma possibilidade metódica, de facto, vem sempre tarde demais o conhecimento, dizia Hegel, vem sempre tarde demais, mas eu tenho de fazer o quê? Eu tenho de conjurar o sentimento, pelo menos para ter um cheirinho do que foi, e é isso que eu descrevo. E, portanto, é como Aristóteles a descrever a melancolia. Há os que são mesmo doidos e que nunca podem falar sobre melancolia, mas depois há Sócrates, que era melancólico e só falava de melancolia. E esse é o desafio e a possibilidade. Há também este desafio, Valério, da disposição afetiva que o António referiu na criação, no ato da criação. Claramente. As pessoas às vezes perguntam, escreveste um livro, só me dava vontade de chorar, como é que tu escreveste? Eu não estava a dar vontade de chorar, não. Estava a trabalhar. A mim estava-me a correr muito bem, pelo contrário. Mas sim, a experiência da realização, a experiência de estar a falar ou de estar a descrever o tédio, não é a experiência do tédio. Porque um filósofo especializado no estudo da tortura não faz filosofia sobre tortura. Quer dizer, há sempre... E aliás, o que o António estava a dizer, não é? Eu posso refletir sobre o tédio ou sobre a própria dor de dentes depois da dor de dentes. Mas também já estou noutra disposição, ou seja, estou a falar de uma disposição em que não estou estando já
porque nós não estamos nunca num estado neutro. Olha, isto é o estado objeto. Não. Estamos sempre a ser atravessados por uma tonalidade qualquer, estamos sempre sintonizados numa determinada frequência. Há umas que são mais óbvias e nos aparecem com mais clareza, e até porque já são repetidas, portanto, ninguém confunde uma dor de dentes com tédio. À partida as coisas são bastante claras. Mas depois, como estava a dizer também o António, a experiência, por exemplo, de um confinamento é uma coisa que se calhar em sentido só é recuperada bastante mais tarde. Ou a experiência, por exemplo, de um relacionamento que está a correr mal e de que uma pessoa só se apercebe um ano depois. E depois tudo aquilo é óbvio. Porque se estava a passar por uma experiência, estando a pensar noutra. E neste caso, num relacionamento, estando a pensar na vida, do dia a dia. Eu tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo. De repente, quando se para, há uma espécie de epifania que traz em retrospectiva toda uma coloração diferente daquela experiência, em que estamos sempre a reconfigurar. Agora, claro, quando estamos a escrever, seja a cena mais grotesca, ou mais triste, ou mais deprimente, eu espero bem eu falo por mim, mas eu espero bem que os meus coleguinhas não estejam nesses estados, não é? Porque são de facto estados em que a última coisa que apetece, muitas vezes, é escrever. Não estou a dizer que não se possa escrever nesse estado, mas se calhar nesse estado até se vai escrever uma coisa diferente. Sim. Ainda não houve o tempo do pensamento também. Eu queria, entretanto, passar a conversa também para o público que vão pensando se querem vocês fazer alguma pergunta ao Valério ou ao António, mas enquanto as pessoas vão pensando nisso, eu queria, aligeirando aqui um pouco, e porque também o António abordou muitas vezes a questão da música, e eu sei, e vou forçar aqui um paralelismo, porque estive a tentar ver coisas que vocês tenham em comum, e a música é uma delas também, além da filosofia. Outra, pronto, são os desportos de combate também. Não sei o que acham que faz mais sentido puxarmos para esta conversa, mas há aqui alguma coisa, não sei, que a filosofia e a arte patrocine, que vos leve os dois para esta relação com a música, ou não, ou então para o combate, o que preferirem. O Nietzsche diz aquela frase que agora nós lemos sempre no Instagram, não é? Que a vida sem música é um erro. Ele compôs para piano, e são composições interessantes, mas o que a filosofia fez, na verdade, foi levar-me para fora da música, e ainda mantenho as artes marciais, porque a gente tem que se defender, não sabe o que vai acontecer em novembro nos Estados Unidos, mas não, a brincando, porque há uma... Sócrates fala nisso, num diálogo de Platão chamado Gorgias, numa conversa com um dos intervenientes, o Cálicles diz que orgulha-se de falar sempre de maneiras diferentes, sobre assuntos sempre diferentes. E Sócrates diz, olha, eu falo sempre da mesma maneira, sobre sempre a mesma coisa. E isso para a música é mau. Mas quer dizer que a disposição afetiva com que se faz música, se está em palco, é diferente da disposição afetiva com que a palavra, ou o sentido da palavra chega até nós. Eu acho que nós não deveríamos dizer eu penso, não é errado dizer eu penso, logo existe, o Rimbaud diz isso, é errado dizer se penso, logo existe, dever-se dizer pensam-me, e eu sou o objeto do pensamento. E nesse sentido, há um isolamento na situação em que eu convido o pensamento a chegar, e pode nunca mais vir. Não é? E isso é uma relação com a inspiração, nós achamos que é uma relação com a inspiração, mas quer dizer, eu acho que o Valério não escreve quando está inspirado só, se calhar a inspiração é um momento que tem de abertura e depois é o tipo de trabalho, não é? Tem que se fazer coisas, escrever. O Dostoiévski fez 6 cópias à mão de Guerra e Paz, o Dostoiévski. Porquê? Porque ele achava que estava a aprender a escrever. Então, esse tipo de trabalho que é decisivo, tanto em qualquer forma literária, em qualquer desporto de combate, implica precisamente repetição, bis repetita adiuvant, não é? As coisas repetidas 2 vezes ajudam. Mas a música é tão ciumenta quanto a filosofia
duas criaturas semelhantes, ciumentas na cabeça é muito. Ainda temos que escolher, tem que haver uma escolha. Na verdade somos escolhidos. Mas há uma grande proximidade entre a música. Eu uma vez vi, a primeira vez que eu vi o maestro Carlos Barreto tocar, fiquei muito comovido, muito impressionante. Como ele agarra o contrabaixo, não é? E depois percebi, não, ele não agarra só o contrabaixo, ele está em palco. Não, ele não está só em palco. Ele é uma expressão, é a ponta, é o frontispício do iceberg que ali está a acontecer, não é? E eu gostava de ter isso para mim, mas os dedos só dão para tocar campainhas de bordo. Uma escolha. Há quem diga também, porque há esta questão da música ser mais imediata, não é? de nos interpelar, mesmo que não queiramos, enquanto que a literatura implica aqui uma escolha de tempo e de leitura. Há quem diga que os escritores, na verdade, queriam todos ser músicos. Valério, é verdade? A literatura começa oralmente, não é? São histórias. Antes da escrita havia histórias que se contavam à volta da fogueira enquanto as pessoas não eram devoradas por toda a sorte de pureza. E isso é o princípio da literatura. E depois temos claro, a grande poesia clássica que era mais cantada, ou seja, o processo, havia ali um processo fusional entre a canção, a música e a própria literatura. E depois já há um divórcio, não é? E a literatura fixa-se claramente como qualquer coisa atómica e solitária, que uma pessoa leva para a cama ou leva para um livro, leva-se para qualquer lado e implica um movimento. Mas durante muito tempo era uma experiência comungada e pública e o divórcio é bastante posterior a tudo o que aconteceu antes na literatura. Eu, em termos de música e de literatura, aspiro sempre e talvez por isso às vezes uma escolha estranha de pontuação e de mancha gráfica, aspiro sempre a fazer a coisa com um ritmo que se adequa àquilo que está a passar na minha cabeça. E muitas vezes tenho que torcer um bocado a frase, ou não gosto dos pontos finais porque ninguém começa a tocar e para 10 segundos depois, não é? Tipo, a minha música, gostaram? Bom, tenho esta e agora tenho outra. Não, as pessoas querem... Eu sinto um bocado a coisa em termos musicais e vem numa determinada sequência, numa determinada frequência e sobretudo num determinado ritmo. Porque acontece assim também quando estou a ouvi-la. Com uma determinada voz, com um determinado ritmo e adequo a pontuação àquilo que está mais ou menos a vir-me à cabeça nessa coisa muito guarda-chuva, muito amplo que se chama inspiração. Ninguém sabe exatamente o que é e toda a gente gosta de falar como tu. E que às vezes não chega. Nunca chega. Não sei se, entretanto, decidiram fazer perguntas. Temos os autores disponíveis. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa a esta conversa, é muito cedo. Já não é, pois não. Pronto, se ninguém ganha coragem, eu vou encerrar a sessão. Podem também, o António e o Valério estão disponíveis para assinar livros, para conversar um bocado. Deixem-me só aproveitar estar aqui e usar a Tinta da China como trampolim para o meu benefício próprio e convidar-vos para às 4h30, se tiverem paciência, um lançamento na Casa Abismo de um livro de poesia meu. E isto é sabotagem. É a orquestra, não tínhamos. Não dizer nada. Não tínhamos a orquestra para começar a tocar, para interromper. O António também tem uma apresentação, não é? Não. Nós temos uma conversa. É a mesma conversa. Ok, vou repetir a conversa. Não é bem repetição. Porque vão falar de outras coisas. Não é contigo, desculpa. Não é? São conversas diferentes. Eu tenho os dois conversas, procurem no programa e vão lá ter com eles também. Mas vou dizer uma coisa. Claro. Eu gosto muito de estar na Tinta da China e, portanto, tenho a agradecer à Bárbara que pegou neste... as pessoas agora dizem projeto. Isto não é um projeto, já é uma realidade. É um livro que foi concebido na pandemia
no CCB, com as pessoas de máscara, ainda estou a ver as pessoas com o distanciamento social. Nós tivemos de ter sempre um distanciamento social, mas aquilo era mesmo de protocolo, e que foi gravado, e eu passei 2 horas para 5 minutos, durante meses, sem saber o que é que ia acontecer. O Miguel Martins reviu o primeiro texto, depois o livro ficou empandeirado, e eu tenho uma paciência absoluta, quase chinesa, como alguém me disse, mas pronto, alguém me provocou, e eu de facto enchi-me de brio, e o livro esteve para ser editado e não foi, e depois a Bárbara disse logo que sim. E depois tivemos uma reunião, é só para ver como é que esta é uma casa a sério. Tivemos uma reunião no CCB, discriminámos, ainda não havia nada, discriminámos horários, meses, dias, e cumpriu-se. Isto é um país, de facto, que deve olhar para a tinta da China. Eu tenho a agradecer à Bárbara, lá está, e nós agora estamos a fazer no CCB um curso sobre os sentimentos. Não é? Comecei já com a primeira sessão, vamos ter a segunda, e são 10. A última quinta-feira de cada mês, estão todos convidados, todas e todos convidados. Já a ser gravado com qualidade broadcasting, foi conheceram nesta palavra portuguesa, broadcasting. Acho que a partir da sexta sessão já ficará disponível. Como hoje em dia existem apps, também outra palavra portuguesa, que transcrevem, eu depois vou ter de editar os textos, a Bárbara já disse que vai editar, portanto vamos ter mais um livro, e eu estou muito feliz, e portanto muito obrigado. Vamos cumprir os prazos, Obrigada a todos, a Valéria, o António, podem pedir autógrafos e falar individualmente com eles, e às